Você conhece a expressão casal que trabalha junto enriquece junto? Essa é a exata definição da Ellen Nogueira e do Luiz Carneiro. Um casal curitibano com pensamento à frente do seu tempo, que há mais de 20 anos vem fazendo história no Paraná. Com uma renomada agência de marketing e inúmeros parceiros de sucesso, esse casal vai além do trivial, buscando sempre chancelar o seu trabalho com muita credibilidade e inovação. Com quase 1 milhão de views em suas redes sociais e com um reconhecimento nacional, dando muito orgulho aos paranaenses, você já ouviu falar na revista Viver Curitiba ou na agência Hub 41? Então você precisa conhecer os nossos convidados de hoje, que vão compartilhar um pouquinho da sua trajetória de vida e trazer um conhecimento sobre um tema extremamente relevante para quem busca crescimento nas plataformas de distribuição de conteúdo, o marketing digital, o qual tem superado as barreiras geográficas e impulsionado a carreira de muitas empresas e profissionais. E você, já está seguindo nós na rede social? Então, estamos te esperando no TikTok, Spotify e na TV+. Não esquece de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Estamos também no YouTube. Compartilhem, comentem e divulguem nosso trabalho, porque informação é poder. E quem sabe pode. Ellen, Luiz, sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Pelo convite. Estamos muito felizes, somos fãs da revista, de vocês, como profissionais, como pessoas. Como casal. Como casal. E a minha primeira pergunta vai ser: quem é Ellen? Quem é a Luiz? Qual que é a trajetória? Conta pra gente como que foi essa trajetória de vocês como casal e como empreendedores. Faz muito tempo, né? Você tem aí uma meia hora. Como que vocês se conheceram? Tem uma meia horinha pra gente Resume. contar Então, isso? vamos resumir como tudo começou. Tudo começou numa bela noite, num bar de Curitiba. Tudo planejado, né? Na nossa vida, tudo foi planejado, muito planejado. Tudo tranquilo, né? E eu já estava na fila pagando o bar, porque eu ia embora, já era 4 horas da manhã, véspera de Natal. E aí um menino faz só assim pra mim e me chama pra dançar uma última música. E foi ali que tudo começou. Eu tinha 18 anos e ele 17 anos. Super jovens. Sim. E isso já faz 30 anos. 31, né? Quase, 30 anos. Vai fazer 30 anos agora, 30. em dezembro. Então, a gente até brinca, né? Que essa questão de... Quando a gente olha hoje pra trás, assim... A gente olhar e pensar, né? Poxa, teve tanta chance de dar errado as coisas, né? Porque a gente começou, daí depois a gente tava na faculdade... Depois a gente engravidou sem querer... Tudo pra dar errado. Meu pai obrigou a gente a casar. Não obrigou nada. E foi super legal, porque a gente soube, ao longo da vida, a gente soube adaptar. E eu acho que esse é o tema, né? Quando a gente fala da nossa história, é muito assim, mais do que falar sobre a nossa história, é a gente olhar e pensar assim, poxa, para as pessoas, né, quando a gente pensa aí muito no tema de vocês, no tema de hoje, né, empreendedorismo, enfim, a gente entender o que a gente faz com o que a gente tem. E a gente sempre fez isso, né, Ellen? A gente soube, assim, lidar com os desafios, sempre com alegria, sempre a gente se unindo mesmo, entendendo. Então, essa história do casal que trabalha junto, também briga muito junto. Também, eu imagino. Também sofre muito juntos, mas... Planeja muito, né? Conversa muito. Eu sempre falo que o segredo é conversa e perdão. Conversa e perdão, Isso né? mesmo. E aí sim a gente vai indo, todo vai mundo se alinhando, né? tem limites, todo mundo tem, né, os seus pensamentos e às vezes fases difíceis, nem tudo né? é tudo igualzinho, né? E muito do que a gente aprendeu entre a gente, desde, né, do começo, a gente também usa nas nossas relações, sabe? Nas nossas relações com clientes, com os nossos amigos, a gente usa muito isso, né? Aquela ideia de você ser uma pessoa só, né? Você não muda quando tá no trabalho ou quando tá em casa, a gente é a mesma, né? Procura ser da mesma forma. E entender isso, né? Que os desafios ali a gente vai... É muito interessante isso que você fala, Luiz, porque é uma coisa que eu demorei pra assimilar. Eu sempre achei que as pessoas viviam vidas separadas, né?
podiam ter uma vida profissional de um jeito e uma vida pessoal de outra. E numa sociedade que não é essa com a Ana, o meu marido me falou essa frase: as pessoas são as mesmas, Rô. A mesma maneira que ela vai tratar a vida profissional dela, com a mesma organização, empenho, enfim, caráter, ela vai agir na vida pessoal. Não tem como separar, são as mesmas pessoas. E entender isso faz toda a diferença, né? Na vida máscara da cai. gente. Se você quiser, você pode até tentar. E por um tempo pode até dar certo. Mas a máscara uma hora vai cair. Ou pros outros, ou pra você mesmo, que vai estar triste, não vai estar feliz com aquela realidade, né? E eu acho que uma das coisas bem legais, quando as pessoas falam da gente, a gente fica muito feliz, assim, porque em geral as pessoas nos olham da mesma forma. Assim, pessoas diferentes falam da gente coisas que a gente fala assim, puxa, essa pessoa é tão diferente daquela outra e ela falou a mesma coisa, ela nos vê da mesma forma. Então isso mostra que a gente tem uma verdade, né, que a gente conseguiu fazer isso, mas mais do que tudo eu acho que a gente aprendeu isso, a entender e a ser leve. Sabe? Mesmo com dificuldades, que, enfim, a gente que fazem parte do processo. Né? Mas quando a gente olha pra trás, assim, é isso, né? Então, quando vocês perguntaram, é difícil falar da gente, né? Vocês, né? Quem é a Ellen, quem é a Luiz, né? É difícil. A gente vai falar um pouquinho aí do nosso trabalho, ainda das mais que coisas. O que a gente faz é falar dos outros, né? A Sim. gente sempre mostra a vida dos outros, entrevista, Nunca é né? sobre a gente, E conta né? a história de outra pessoa, nunca da gente. Mas eu acho que talvez, então, aí a gente tem uma pista, Ellen, que eu acho que é essa questão de o que a gente mais gosta de fazer é colocar luz nos outros, contar a história dos outros. Isso a gente se dedicou a vida inteira a fazer isso. E fazem muito bem. E a gente adora isso mesmo, descobrir. Hoje de manhã a gente está vindo de uma reunião com a equipe e a gente estava falando sobre isso. Assim, o nosso trabalho é descobrir histórias. E o nosso maior fracasso é quando a gente deixa uma boa história escapar, né? A gente não percebe aquela história que tem naquela pessoa ou naquela empresa. Isso pra gente é o pior, quando a gente não consegue pegar a essência, entender que aquilo era uma boa história, sabe? Então, eu acho que isso talvez nos resuma um pouquinho, né? E vocês falando que vocês normalmente dão luz ao trabalho dos outros. E hoje a gente quer dar luz a vocês, né? Porque como vocês sempre estão incentivando e prestigiando, eu acho que nada mais justo do que vocês também serem prestigiados pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham. E aproveitando esse gancho, a gente sabe que vocês têm formação distintas, né? A Ellen já foi funcionária pública e eu queria saber, a minha curiosidade é como que vocês resolveram trabalhar junto, como que isso realmente como nesse que surgiu ramo isso, específico, como né? tudo começou. como tudo começou. Tudo começou quando eu estava no 3º ano, você no 2º. E ele já desde muito novinho, ele foi procurar trabalho, foi né, na área dele que já era, né, que é o jornalismo, que é o jornalismo. Eu fiz letras. Eu fiz letras e quando eu tinha, assim que eu fiz 18 anos, eu fiz o concurso. E eu passei no Exército e trabalhei 13 anos na administração do Hospital Militar do Exército. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aulas, dei aulas, e um dia lá surgiu uma vaga de revisora num jornal. E foi ali que tudo começou, foi meu primeiro emprego como revisora de um jornal. E ele era meu chefe. Nossa, era o destino. E aí você falou, você e daí... foi... Obviamente que essa vaga, quando abriu, eu fui o primeiro, né? Eu era o editor do fez jornal, eu falei... Tem uma vaga aqui, e aí? Olha o nepotismo. Não, olha a credibilidade. Eu fiquei com medo, pensei que ia ser sério o negócio e foi, né? E foi. Então ali começou tudo. Só que depois, acho que 2 anos, né? Ele saiu. E aí eu já tinha saído antes, eu saí antes. Porque eu comecei a dar aula, eu me formei e tal, eu queria dar aula. Então, eu trabalhava no Exército de manhã e dava aula de noite. Depois, a minha vida foi, né, nasceu filho, dava aula em 3 colégios, pedia licença no Exército, voltava para o Exército e assim foram 13 anos. Quando o Luiz foi demitido de um emprego, ele falou assim, e agora, o que eu vou fazer? E a mãe dele falou assim, quando que você tem uma coisa sua, você nunca vai ser um desempregado. Ela já tinha falado isso antes e ele já levava o jornal, meio assim. Aí ele falou assim, não, eu vou lançar um jornal meu.
nunca mais vou ser desempregado. Arrojado, né? Arrojado. Luiz, arrojado. E ele era muito experiente, já com 19 anos, 20. Não, eu achei que já tinha 21. Mas muito experiente, com Já tinha me 21 formado, anos, né? Já era formado, uma experiência absurda. Ele lançou um jornal para terceira idade. Ai, que legal! Então ele chamava Jornal Viver. Já E chamava começou aí. Viver. Então era Jornal Viver, era pra terceira idade. Eu brinco, né, que eu olhava o que, enfim, essa Você curva estudou demográfica. um nicho? Você pensou? Entrei nesse nicho, exatamente. Eu achava, eu Tava em crescimento a curva, né? Como até hoje, né? Hoje está. Sim. Né? Mas a questão que então assim, eu olhei aquilo e falei, gente, esse é um nicho interessante. Vi que não tinha na minha área, que era jornalismo, que era um jornal. Não, naquela que era época não tinha possível, nada, né? Na verdade, né? Porque se você for ver assim, hoje a gente vive um tempo super diferente, que todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo pode ter um canal, né? Às vezes com custo perto de zero, às vezes com custo um pouco mais elevado, como é o caso de vocês que, enfim, tem uma estrutura aqui, mas mas em geral, hoje todo mundo pode fazer. E na época não, na época, como que você vira um produtor de conteúdo? Como que você cria um canal? Você tinha que, quer dizer, rádio nem pensar, você tem que ser o dono da rádio, imagine, muito difícil. TV, menos ainda, né? E aí eu falei, jornal era uma coisa um pouquinho mais acessível, que você podia fazer e levar numa gráfica e imprimir. E eu comecei essa luta aí, e num nicho. Então a gente brinca, porque daí eu comecei a estudar muito. A gente foi, acho que uns 10 anos esse projeto nesse formato. Depois... Que né, para a terceira idade tem muita qualidade de vida, né? Que qualidade de vida sempre foi a nossa maior preocupação e até hoje segue, né? A gente fala muito sobre isso. Viver bem, inspirar né? as pessoas a viver mais e melhor, foi incrível, né? Hoje a gente fala, hoje a gente, né, estudou muito mais e evoluiu, mas assim, a palavra propósito ficou mais na moda, né? Mas é engraçado porque daí a gente olha para trás e esse propósito do jornal Viver na época, isso era 98. 22 anos, né? 98. Então, era 98. E quando a gente lançou... O propósito continua até hoje. O propósito já era, né, para inspirar as pessoas a viver mais e melhor. A gente foi alternando, mudando o público, entendendo que não era aquele. Então a gente chegou num ponto, 10 anos depois, a gente viu que não dava, comercialmente falando, a coisa não fluiu. Se tornou inviável. Se tornou inviável, não funcionava, mas a gente tá falando de 10 anos. Nesses 10 anos aí que entra o que a Ellen falou, né? A gente tinha o jornal e paralelamente trabalhava em outros lugares. O Luiz né? trabalhou no Marista, né? No marketing. E eu continuei dando aula. Então a gente foi indo. E foi e levando. aí o do jornal virou revista, daí a gente, quando foi pra virar a revista, a gente mudou o público, porque eu tinha saído do Marista e a gente tinha o mailing, fez um acordo com o Marista, tinha um mailing das mães, né? A diretoria entendeu que era interessante o conteúdo, eu fiz um projeto de reposicionamento do jornal, mas mostrando qualidade de vida, e eles falaram, não, tem tudo a ver com... As mães vão gostar de receber esse material. E aí a gente transformou numa revista. Então, para mulheres. Para mulheres. E aí o berço da Viver foi esse, foi para mulheres. E aí a gente veio, né, nos últimos 15 anos aí com a Viver para mulheres, né, muito focada em mulheres, lifestyle, mas trazendo essa questão de viver mais e melhor e com foco em Curitiba, né. Então hoje nosso tagline, nosso slogan é Curitiba que inspira, né? Então a gente sempre tá buscando contar histórias de pessoas que inspiram aqui em Curitiba, mostrar lugares legais, o que fazer em Curitiba de um jeito, às vezes sem custo, às vezes é algo muito high. Então a gente vai muito estudando e entendendo programas que são grátis e programas que são mega sofisticados. A gente vai trabalhando e passeando por esses canais. E você sente, Luiz, que esse público de Curitiba é um público diferenciado? Diferente do público de São Paulo, do público do Rio de Janeiro? Porque a gente entende que Curitiba é uma cidade, né, exigente, o público é exigente, o público é mais refinado. Você sente isso? Teve público dificuldade? mais fechado. Mais fechado também. Sabe que já foi muito mais, né?
a gente já viu outras realidades, né, Ellen? Quando a gente entrou, né? Mas você lembra que eu brincava até? Eu falava assim, vai acabar a revista. Porque a gente sabia que a revista está, né, o papel, na verdade, né? O papel tava numa queda. E eu falava para ele, mas calma, porque vai acabar em todo mundo. Curitiba vai ser o último lugar que vai acabar, porque Curitiba tem um passinho para trás. Mais de uns anos para cá, eu acho que o público, o curitibano mudou muito. O curitibano agora não é mais curitibano, né? O curitibano é muita gente de fora. Vocês né? são curitibanas? Vocês são? Não. Eu também não, só ela. Só temos uma curitiboca aqui. Tá vendo? Não, e é bem interessante isso que você está falando, de toda essa transformação, porque agora em novembro de 2024, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Né? Então, assim, isso mostra que a gente está num processo evolutivo e Curitiba, por ser uma capital até consideravelmente pequena, se comparado com São Paulo, né? E realmente aqui, nessa cidade, a gente vê que o povo pensa um pouco diferente, o povo é um pouco mais seleto, muito embora tenham outras pessoas vindo por aqui. E a qualidade do serviço, eu acredito ser São exigentes. Só que deixou de ser muito bairrista. Isso. Não, né? Todo mundo olha lá fora, busca coisa de fora e quer que tenha aqui coisa boa também, né? Não é fechado, que falam muito de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, que são muito bairristas, que tudo tem que ser de lá. Eu acho que Curitiba mudou muito. Né, Curitiba se inspira muito, né, São Paulo, Nova York, Paris, tudo mais, fora. Né, ampliou os horizontes, muito. Né? A gente viu esses dois momentos, né? Então, o momento que tinha, quando a gente chegou realmente, assim, a gente percebia isso, né? Do tipo, de perguntarem o sobrenome da gente, esse tipo de coisa, né? Sim. Então, você estamos falando de 30 anos, né? Você quase é carneiro atrás. por parte do General Carneiro? Era quando a gente começou, tipo era assim. Né? Mas assim, a partir do momento que começou muita gente de fora vir estudar, fazer a vida aqui, né? E ficou tudo completamente diferente. Hoje é o que você falou, acho que as pessoas valorizam muito mais qualidade. Acho que nesse ponto, realmente, o curitibano, acho que a gente ficou com o lado bom do curitibano antigo, né? Eu acho que é essa questão né, de gente de fora, né? De imigrante de outros países e tal, né? Então tem essa questão muito europeia mesmo, né? Então a gente ficou com esse lado bom de querer qualidade, mas eu acho que tem essa galera nova que vem e que agora pensa numa qualidade, mas de um outro jeito, entendendo que, na verdade, o que vale é a entrega, né? Curitiba tá mais rápida, né? Antes a gente falava muito em termos de negócio, que os negócios aconteciam em São Paulo. São Paulo a coisa acontece rápido. Curitiba demora, leva 3 meses para decidir um projeto. Eu acho que Curitiba tá ficando mais rápida. Ainda tá no processo. Tá no processo. Mas e como foi, Luiz e Ellen, essa questão da revista, que foi um sucesso, né? Revista física. E como foi migrar para o digital? A revista hoje continua ainda sendo distribuída ou não? Ela finalizou? Eu vou fazer até um adendo à pergunta Claro. da Ana. Vocês acham que a pandemia veio acelerar esse processo Com certeza. de migração? A pandemia foi ótima nós nesse foi- sentido. Claro que Foi foi ótima. péssima, né? Não. Na questão de Vários, mas eu saúde. entendi. Mas acho que houve uma evolução, Pro né? nosso trabalho, a pandemia foi muito boa, porque não que a gente não pensasse em fazer o que a gente faz hoje, não estudasse sobre digital, não. A gente sabia que a gente teria que dar esse passo, até por conta Faz do que eu já falei muitos da queda. anos a gente já estudava vinha digital. pensando, né? Só que na pandemia, a gente, naquele ano de 2020, da pandemia, a gente imprimiu 3 edições. 3 edições. Né? Quase nada. A gente veio descendo, Então a gente né? veio descendo. Aí a gente se olhou e falou assim: a gente vai ter que ir pro digital. Daí o Luiz fez assim: vai você. Você que vai falar. Falei, mas eu vou falar? Não, vamos falar nós dois, né? Fala você. Falei. Aí a gente começou a treinar em casa, acabou que eu que caí pra frente das câmeras, né? E o Luiz, Que ele por fica... sinal, você tá ótima, Ellen. Muito obrigada. Né? Mas faz pouquíssimo tempo, né? Então, e o Luiz ficou por trás e a gente chegou à conclusão que a gente não iria mais fazer revista impressa. Mas foi preciso, eu acho que com muitas áreas, né? O pessoal que tá vendo a gente deve, né? Cada um na sua área deve entender, ter percebido isso também. Que é assim,
a pandemia, de certa forma, ela foi meio que um empurrão, meio que a força. Parece que todo mundo teve que se matriculou num curso no mesmo momento, na mesma hora, né? Então foi muito forte, né? Porque toda a humanidade teve que aprender a fazer uma vídeo. Né? Já existia essa tecnologia antes. Para se manter no mercado, né? Mas todo mundo teve que fazer. Né? Pra Muita poder gente... conversar, fazia... Pra tudo. Fazia lives Reunião, conversando. Lives no Instagram, né? Muitos pra negócios, poder... né? Precisaram o quê? Aprender a fazer live. Sim. Ligar uma câmera. Virar um produtor de Sim, conteúdo real, de alguma né? maneira, de alguma sim. maneira, né? Pra poder vender o serviço, pra poder fazer o seu negócio ficar de pé. Não tinha outra forma, né? De chegar na casa de ninguém. Não, e foi na pandemia que foi muito triste, a gente sabe, mas foi na pandemia que a gente começou a entender o que eram os influenciadores digitais, né? Exatamente, teve um boom, né? Porque eles acessavam uma idade bem... Uma idade bem, X. né? Nossos filhos, tudo eles já curtiam, né? Os influenciadores já estavam nesse meio. Uma idade ali pra cima, não. E de repente aquilo entrou na casa de todo mundo, né? E todo mundo conhece os maiores, mas a Virgínia, que é uma super influencer, hoje todo mundo conhece, Sim. porque... Pandemia. Ela está no SBT, ela tem TV, ela tem, né, programa na TV e tudo mais, mas ela explodiu na pandemia, só que antes... Mas era o nicho, era a bolha dela, né? Muita gente conhecia, ela já era enorme, gigante, mas era uma bolha dela, né? É isso mesmo, era a bolha dela. Era um público específico Isso. dela. E Muitos agora... milhões de pessoas, Hoje mas era minha uma bolha. tia de 80 anos é super fã dela, segue, sabe tudo a vida dela, dos filhos, tudo É que porque ela é muito faz, né? acessível, né? E a gente tem que trabalhar com acessibilidade, né? Então, assim, eu acho que a pandemia foi boa nesse sentido. Se você for ver restaurantes aprendendo a trabalhar com delivery, que não trabalhavam, né? Aprenderam a fazer, né? A gente trabalha muito nesse segmento de alto padrão e né, classe A, e a gente viu restaurantes, os melhores restaurantes da cidade. Celso Freire, lembra que ele inventou foi muito legal, por sinal, ele ainda faz, né? Retomou agora, é verdade. Que ele entrega tudo a vácuo, assim, bem, né? O teu jantar pronto, que você só chega, monta e serve take away. Que ele não fazia, né? Imagina o Celso Freire, né? Então, vários restaurantes não faziam, né? E a gente começou a entender aquilo e falar, cara, olha isso, né? A gente até pegou um gancho nisso, porque daí as revistas eram enviadas, lembra? Para as casas. Pelo delivery. Pelo delivery dos restaurantes parceiros nossos. Como a gente tem, então, né? Tá vendo? Lembra que eu falei da vida da gente, né? Dessa coisa da vida. De você ir percorrendo o caminho e... Como que a revista vai chegar na casa? Sim. Como que ia chegar na tua casa? Mas esse a grande virada do bom empreendedor. Isso o mesmo. bom empreendedor, ele vai vendo as oportunidades e vai surfando, traçando o seu caminho de acordo entendendo. com o que vem, né? É isso, vai entendendo. Luiz, a parte boa da pandemia a gente já sabe, né? Que foi essa otimização das reuniões, do nosso tempo, do nosso dinheiro, tem todo esse lado. E a parte ruim, essa conexão com as pessoas. Vocês que são pessoas que estão o tempo inteiro conectados, que fazem esse network de forma invejável, depois me passa o número do curso, eu quero fazer com vocês. Você acha que a gente perdeu por esse lado? Você sabe que eu acho que a gente é muito otimista, né? No fim das contas, porque eu só vejo coisa boa. Os meus filhos assim. me falam que eu sou positividade tóxica. Maravilhosa! É famosa. Eu sou famosa por isso daí. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aprendeu... Se eu falar de uma coisa negativa, eu acho que esses dias a gente tava até conversando e a gente tava falando com... Foi uma reunião que esses dias a gente teve uma reunião e a gente tava falando que é uma pena que voltou. Né? Porque a pandemia, nessa área que você está falando, nessa questão de relacionamento, foi muito boa no fim das contas. As pessoas começaram a entender. A gente se humanizou muito ali pela dor, pelo medo que a gente tinha naquele momento. Todo mundo ficou muito tocado. Afastado dos pais. Virou, né? mas a gente se sensibilizou muito, né? Eu acho que grande parte das pessoas, né, nesse grande curso que a gente se matriculou aí na pandemia, a gente aprendeu muito. O problema é que a partir do momento que o lockdown acabou, a gente desaprendeu isso. Quer dizer, a gente parou, a gente voltou para as nossas vidas corridas, para fazer tudo da nossa forma, sem falar com ninguém. Provavelmente vocês, assim como a gente, ficam meses e meses, às vezes, sem falar com um amigo, sem falar com alguém que você ama.
A gente voltei, fazia ou coisas... seja, o negativo eu acho que tá agora, a gente Ninguém voltou olha atrás. pra trás, né? Você acha, A Luiz? gente Eu fazia acho. coisas assim de... A gente mora no São Lourenço, meus pais moram no seminário. A gente saía a pé. Nós dois Nós 2 quatro. filhos. Nós Nós 4. A pé até a casa dos meus pais, Aquilo pra virou um olhar pra passeio. eles. É um passeio. A gente andava na rua sozinho, porque daí não, né? Só Ia tava nós 4. conversando. Ia conversando. E às vezes hoje você passa semana e não vai na casa, né? Então, a na gente casa fez- de E alguém até que teve você uma ama. corrente do e- consumo consciente, né? Porque como ficamos muito em casa, você olha tudo e fala, meu Deus, eu tenho muita coisa. Eu tenho muita roupa e agora eu não tenho, né? Eu tenho uma casa enorme. Houve também esse processo. Não, então, inclusive as lojas de second hand também começaram a explodir, Deram né? boom. Deram um boom. Exato. A gente viu que as pessoas começaram a até... Eu conversei uma vez com um pedreiro que estava reformando minha casa, ele falou, olha, na pandemia não consegui parar de trabalhar. Por quê? Porque as pessoas resolveram fazer o quê? Reformar suas casas, resolveram, já que estavam em casa, começaram, não, vamos fazer isso. A necessidade de se fazer algo. Né? Então, eu acho que Aí pegaram o Covid do pedreiro, né? Mas tudo E bem. assim vai. E assim vai. Luiz e Ellen, vocês falaram a questão da revista física. Na revista física, a gente sabe que tem os patrocinadores, né? Então, você vende os anúncios ali. E como que ficou no digital? Como que vocês conseguem administrar essa questão do faturamento no digital? Bom, acho que é comigo. Mas a gente já fazia bastante. Já fazia branded content, né? Esses Muito, conteúdo né? pra marca, a gente trabalhava muito já com isso, né? Uhum. Por quê? Porque a revista não foi na pandemia. Como a Anne falou, já veio no processo, isso mundial. Se você for ver, né? Pega o Grupo Abril, né? O Grupo Abril, nos últimos 10 anos, ele já vinha caindo demais, né? A gente vê pela gente mesmo, a gente não, né? A gente gosta de revista, mas não consome Vocês revista. compram alguma Ninguém revista? compra e revista mais. a livraria, na verdade, algumas livrarias fecharam, né? Decretaram Exatamente. falência, né? O que é Se você muito pegar triste, no né? aeroporto, Muito triste. Se você Muito pegar triste. né, livrarias, revistarias que tinha no aeroporto e tal, não tem mais. Então, A gente, quando viajava, nossa, o hobby Nossa, dele meu era, Deus. não, Era levar eu revista, tenho que eu comprar também. uma revista, Mas você tá, vou sabe que levar. o maior hobby da coleção em minha casa de revista. o maior hobby da minha avó é ver revista. Ela precisa do papel. Então, o que a gente fez lá em casa? A gente assinou a Caras pra ela. Só que a Caras, ela era desse tamanho. agora- Só que ela é precisa, porque ela Que ela gosta. gosta, e Então, já a não gente vai via ter, esse né? movimento, a gente já via isso há anos, assim, e pelo menos 3 anos antes da pandemia, 4 anos antes da pandemia, já estava, já rolava esse movimento. Então a gente veio estudando, entendendo, né, buscando novas formas. Então a gente entrou muito forte nesses anos anteriores à pandemia na questão de eventos. Então a gente começou a fazer muitos eventos, muito inspirado pela Vogue. A Vogue nessa situação também. O que a Vogue fez? Ela criou um grande evento, que é o Vogue Fashion Night Out, e ela começou a criar alguns eventos, esse era o maior, mas ela criava alguns eventos para fazer venda casada com a revista. Enfim, tinha vários Já movimentos tinha esse de RP, movimento. né, de evento. E a gente entrou nessa. Então a gente fez muito evento na cidade e isso fez com que a gente, então, assim, depois daí, quando houve essa mudança e a gente, né, decidiu parar com o impresso, a gente tinha uma base muito grande já de saber fazer conteúdo para marca, que isso pra gente, a gente aprendeu ali nesse processo de fazer com que a revista ficasse viva. A gente ficava, meu Deus, como que eu faço? Como que a gente cria coisas legais para que as marcas queiram estar na revista e elas não sejam invasivas, as pessoas, os leitores também têm que querer ter acesso a essa informação de um Se jeito identificar. legal e tal. Enfim, esse sempre foi o nosso trabalho. E aí, a gente fez os eventos. E aí, o que aconteceu? Que daí a gente aprendeu, então, a fazer os conteúdos para a marca, os eventos e... Como a Ellen falou, a Ellen começou aí já em 2018, a gente fez um projeto para Florence, no Uruguai, né? Que a gente foi para o Uruguai para apresentar uma linha de cozinhas. Tudo começou no Uruguai ou Noronha. Noronha? A gente foi pra Noronha, foi ali que tudo começou. Que daí a gente também Instagram ainda nem era muita coisa. Não. assim. Isso quando? Era mais 2017. Facebook, né? 2018. 2018. E 19 foi... Sim. E aí a gente foi para Noronha
num projeto com a Florence, então você vê sempre projetos com marcas. Então, num projeto em que... A Florence fez a cozinha do Bruno Gagliasso. A pousada do Noronha. Da Maria Bonita. A Maria Bonita. E aí, uma parceria com o Bruno nos convidou, a gente foi, ficou hospedado lá e mostrou Noronha, pousada, tudo mais. A gente voltou e fez uma festa na Florence para lançar a revista, né? Que tinha a capa da Florence. Daí no ano seguinte a gente foi pro Uruguai para lançar uma linha de cozinhas que tinha designers uruguaios. Então aí a gente já começou a fazer vídeo e tal, e já tava ali. E aí quando 2020 teve esse lance... 2020. A gente fez as lives, daí a gente fez algumas revistas, parou de fazer a revista e falou, cara, agora é Instagram, bora pro digital de cabeça. E aí, respondendo depois de 2 horas da tua pergunta, eu acho que assim, o digital ele tem um desafio de monetização, um desafio gravíssimo, grande, porque, por exemplo, se numa revista a gente cobrava lá R$8.000 uma página, no digital você não consegue converter isso, né? Então você tem que pedalar muito mais, você tem que trabalhar muito mais, é uma loucura, né? Os grandes, né? Que não é o nosso caso, a gente sempre foi muito nichado, né? Você vê, a gente trabalha com um perfil de público classe A de Curitiba, então vai reduzindo, né? Então a gente entendeu que assim, a gente tinha que construir mais relevância, a gente tinha que ser relevante para poucas pessoas, né? E foi isso que a gente se consolidou, fazer um conteúdo de qualidade para falar com algumas marcas legais, aprender a falar com esses públicos. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Então, projetos especiais. Então, a Viver trabalha com projetos especiais. Então, por exemplo, lançamento do empreendimento no Cabral, eles contrataram a gente para a gente mostrar o bairro, entrevistar pessoas e mostrar o que tinha ali naquela redondeza e por que você merecia morar no Cabral, comprar aquele apartamento. Acho que esse foi o primeiro grande trabalho, né, que a gente fez e foi muito legal. E depois dali a gente começou a fazer muito isso, de mostrar empreendimentos, bairros de Curitiba, e daí nesse momento foi que surgiu a Hub 41. Exatamente, porque daí a gente entendeu que assim, a gente falou assim, poxa, o que a gente faz de legal na revista, mas que a gente possa ter uma recorrência, não dependa só de projetos, porque a grande questão numa revista é que ela depende muito de projetos. Não à toa que grandes players de conteúdo, eles fazem o quê? Eles vendem cursos ou produtos. Sim. A Virgínia, por exemplo, vende produtos, né? E outros players. As músicas do marido dela. Também. O marido dela cresceu muito, né? Graças a ela. Mas, né, numa audiência gigantesca, eles conseguem fazer isso. Numa audiência menor, você não consegue vender curso, né, com esse volume, você não consegue vender produtos com esse volume. Então, você tem que trabalhar com com esses projetos especiais, mas eles são pequenos. E a gente entendeu que a gente precisava entender que, pera lá, eu preciso de uma recorrência, eu preciso criar alguma coisa. Que ativo que eu tenho? O que a gente tem? A gente tem 2 coisas que são fortes. Relacionamento, né? Um network bem legal. Então, a gente consegue produzir conteúdos de forma diferente, de formas legais, porque a gente tem acessos a pessoas muito legais da cidade em todas as áreas. E a gente sabia fazer um conteúdo de qualidade, porque a revista nos deu isso. A revista nos deu esse cuidado, né? A revista não pode errar, porque saem 20.000 revistas ali com aquele erro. Você errou uma letrinha, saem 20.000 erros ali, né? Então é diferente de uma edição rapidinho. Você errou no Insta, você volta ali, edita e tá resolvido. Lá numa revista não dava. Então desenvolveu na gente essa atenção, esse cuidado. E aí surgiu a Hub. E aí, justamente por esse projeto que a Ellen fez, que é um projeto que a gente fez para a construtora GT Building, para a incorporadora, na verdade, GT Building, que a gente fez esse projeto para o Denmark, um empreendimento no Cabral. E dali a gente se tornou a agência de conteúdo da GT. Então, a GT foi nosso primeiro cliente, é nosso cliente até hoje. Que legal. Vencemos ontem o top... de peso, né? Cliente. Vencemos ontem o top de marketing desse ano, 2024, com um case muito legal do Lang Turim, empreendimento deles incrível, que eles uniram arte e trouxeram 2 artistas, né, o Lang de Morretes e o João Turim, para um projeto, e a gente contou essa história, e aí foi um projeto super vitorioso ontem, fresquinha a notícia aí. Ai, parabéns! Parabéns! Luiz, você estava falando do network.
do peso do network, né, no trabalho de vocês. Você daria um percentual para esse network dentro do trabalho? Qual que é o peso? Do comercial eu falei, network é com ela. O network, olha... que é craque aqui. Tem a gente que é legalzinho também, a gente fala na câmera, mas sem network a gente não faria nada, né? Nada. Vocês construíram essa rede? Sim. Foi construída? Sim, fui muito humilhada já nessa cidade. É bom falar isso, porque às vezes as pessoas têm uma acho que ideia é muito fácil, de né? que você chegou lá sem um foi trabalho, muito sem difícil. Não foi nada fácil, foi bem difícil. Eu lembro de uma vez que eu cheguei e eu falei, Luiz, você quer que eu fique indo só nesses classe A e tudo? Eu ainda preciso estudar, entender, porque assim, né, a gente não conhecia esse mundo. Bati no microfone. Não tem problema. A gente não conhecia esse mundo. E a gente precisava entrar. Eu nunca tive medo, nunca me senti menor ou, né, do que ninguém, não é nada disso. Só que a bolha de Curitiba. Medo do né? desconhecido também. E a gente estava entrando naquela bolha onde, né, todo mundo se conhecia e tal. Então foi muito difícil, né? Muitas vezes eu chegava no evento convidada, sim, porque eu era convidada por causa da revista. Mas eu não conhecia ninguém, então eu ficava assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen e tal. Fui indo. Até que chegou o momento que eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, né, a gente tem que ser convidado para todos os eventos. Daí ele falava, então primeiro vamos mostrar que a gente merece. Que a gente merece ser convidado, que o nosso trabalho é relevante, que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. Por que a gente vai estar nesse evento se o nosso trabalho ainda, né, não tem uma relevância no meio? E aí a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo as pessoas foram nos conhecendo. Eu sempre falo que o principal é a verdade, é ser verdadeiro. Então assim, eu falei pra ele, eu não posso ir num lugar que eu não possa ser eu mesma. Então vamos combinar desde já que eu vou ser eu. Isso foi muito importante. Né? E eu combinar. Sou desse jeito, né? Então, a gente respeitar nossas identidades. Isso. Porque tem projetos, tem coisas que a gente vai, lugares que a gente vai, que são coisas assim, realmente muito fora da realidade. E a gente, em alguns momentos, a gente se viu assim, puxa, não fazia parte, né? Não fazia parte do que a gente acreditava. Não casa com os valores, a gente né? ou a gente ia ter que se fazer uma coisa que a gente não é e tal. E aí, então essa primeira... esse posicionamento da Ellen foi muito importante, assim, pra gente. Porque é fácil, às vezes, você querer se adaptar pra estar num lugar, né? Sim, eu acho criar que uma persona. De certa forma, você tem que se adaptar. Todo tem mundo. gente Isso que eu ia falar. Tem gente que faz isso, Aqui tudo a gente bem, não tá se né? adaptando. A gente tá se adaptando. Sim, porque sim. o normal era não ter microfone na Sim, frente da gente. Mas isso a gente está mesmo. no podcast, tem que se adaptar. Sim, isso né? mesmo. Então, é um tipo de adaptação. Até aí é negociável. Eu preciso ter um microfone na frente para eu poder falar. Seria melhor a gente estar sem os microfones aqui numa mesa? Claro que seria, mas não conseguiria ser transmitido. Ok, esse é um tipo de adaptação. Tem coisas que a gente não se adapta, não vale a pena se adaptar. Não permite, né? Então, acho que esse tipo de coisa foi um ponto importante. Aí ele lembrou esse outro ponto, né? Que foi a gente entender que toda oportunidade que a gente tinha, e até hoje a gente pensa nisso, né? Toda oportunidade pra gente, cada post é uma oportunidade. Qualquer coisa que a gente faz é uma oportunidade da gente dar mais um passo, sabe? Então faça bem feito aquilo, sabe? Porque de repente hoje eu não consigo, hoje não me veem tão bem nesse espaço, né? Eu não pertenço a esse espaço, mas eu quero pertencer, quero. Então se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer muito bem feita esta. Qualidade. Vou abraçar. Eu vou botar Qualidade, ali, né? E isso que eu sempre falo, né? Primeiro você dá show, depois você pede aplauso. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem bastante trabalho, bastante convite, né? Vocês todo construíram dia. uma credibilidade, Todo né? dia. Se a gente, né, tiver tempo, disponibilidade, e a gente tem evento para ir, tem convites, né? E tem pessoas para conversar. E quando eu tô muito cansada, e às vezes a gente tá, né? Eu penso assim, nossa, mas eu queria tanto, né? Eu queria tanto chegar nesse momento que as pessoas quisessem me ter lá junto, quisessem conversar comigo, que aí esses dias até a gente tava muito cansado e tinha um evento bem legal, tava chovendo, a gente chegou em casa e falou, a gente não vai. A gente não vai. A gente merece descansar.
Cheguei. Vocês querem falar o nome do evento pra gente falar aqui? Pode falar. Aniversário do mundo. Aniversário do Mundo, do Museu museu. do Ai, Oscar que Niemeyer. legal. Ia adoro. ter, né, lindo, ia ter a obra era de quê? São 3 exposições. Eram 3 exposições e bem a gente legais, adora. a gente e adora. a Juliana, Sim. que é a Ju. presidente Não tem a do- ver com o evento. É, apenas e a Juliana é Juliana nossa Mosnick é amiga, nossa a gente amiga, gosta dela, mas assim, gostamos. chegou num ponto que a gente falou, não, Ai, não, tô cansada, tá Chovendo, chovendo. aquele A gente- finalzinho de tarde a gente chegando tinha em casa. feito alguma coisa, não sei, durante o dia, tava bem cansada. Tá bom, não vamos. Cheguei em casa, tomei banho, vamos tomar café. Aí fiz café, a gente tomou café, não sei o que lá. Eu tava deitadinha já, falei, vou assistir uma série. Ele veio e falou, parou de chover. Deu, Vamos! parou Vamos. de chover, é importante, né? Levanta a cabeça vamos, e vamos. Levantamos, a E gente bora. trocou de roupa e foi. E daí a gente chegou E é lá, isso. encontrou um monte de gente legal. Daí foi conversamos legal. com um monte de Daí gente, foi e super legal. legal. Então também você tem que estar disposto muito nessa questão de networking a sair, né? A ser visto, a enfrentar esse desconhecido, né? Porque muitos eventos a gente vai é furada. A gente chega lá, foi um saco o evento, não precisar. A gente olha e fala, porra, o que a gente tá fazendo aqui? Né? Tem evento que a gente olha e fala que tá fazendo aqui, tem evento que a gente se olha e fala, porra, por que a pessoa gasta dinheiro desse jeito, meu Deus? Porra, gasta Pra uma quê? Que fortuna gasta, pra né? isso. Sim. Qualquer né? evento Tem gasta que é porque dinheiro. tem evento, e a gente que faz evento, a gente sabe claramente quando o evento não teve um conceito. Tem um olhar mais não apurado. tem um porquê. Você fala, cara, que incompetência. A pessoa convidou você e não te conduziu. Ou a pessoa não olhou o que a gente faz, né? Do que a gente fala, e daí convida a gente pra ir lá, mas Só pra fazer Mas número. pra não fazer sabe. número. Não vou falar entendi. daquilo pro meu público, porque Então, quer não tem dizer, nada então a a ver. gente. E aí a gente também, né, nesse caminho nosso, a gente também aprendeu a dizer não também pra algumas coisas. Ah, né? eu não dizia não antes, eu vou confessar. Antes a gente era assim. Eu dizia facinho. sim pra Convidou, qualquer- Eu tô Eu lá. até quero aproveitar e perguntar, vocês têm um olhar super apurado sobre as relações, o networking, sobre os parceiros. Hoje, depois de tantos anos de profissão, vocês conseguem identificar uma pessoa, um influencer, alguém que está no caminho e fala assim, cara, Esse vai dar certo. esse vai dar certo. Vocês conseguem hoje ter essa percepção, esse olhar mais... Acho que sim. Conseguem? Uhum. Vai dar Vocês- certo? A gente já falou isso pra vocês. Vocês têm tudo pra dar certo. Tudo, Porque eu acho que tem que ter o que vocês têm, que eu acho que Coragem. é né? meio que uma... Eu acho que tem que ter uma certa ousadia mesmo, assim, uma vontade, tipo, de ir além, sabe? Não dá pra trabalhar com A mesmice. modéstia. Modéstia. Isso não é nem mesmo. mesmice, não é obrigação. Não trabalhamos com modéstia. Não trabalhamos. com modéstia, não pode. Trabalhamos com humildade. Humildade é diferente. sempre é diferente. Pé no chão é uma coisa. Isso. Mas você não pode ser nesse Não. negócio. Você não pode pensar pequeno, Não. ser. Ai, que tá bom assim, tá tudo ok. Não dá. Né? Você O tem que mundo tá pensar na maior. internet, né? Esse empreendimento que a gente, né? A gente vai migrando aqui de só hub pra pra fazer viver, um né? adendo, a Ana vai dormir mais feliz hoje, tá? é? Eu já nem vou dormir. Mas eu acho que assim. Eu queria, na verdade, aproveitar esse ganchinho e perguntar se teve alguma pessoa, alguma marca, algum influencer que vocês trabalharam e que vocês tenham se arrependido. Ou algum... Deve ter tido vários. Mas sempre... Mas, Ellen, sempre Você tem... veio essa pessoa? Que a gente contratou, você disse? Tipo, que vocês... Que vocês Nós trabalharam, temos. fizeram uma parceria. Tem Temos algum marcante, artismo. assim? Tem Tem. uma pra mim. Não dá pra falar. Não dá pra porque- falar o Não, nome. mas... Por quê? Não pode? Depois Eu acho que você... é perigoso essas coisas de falar, mas teve não, uma porque artista, global, uma depois global. você- Ex-global, depois né? você Hoje fala ela pra não gente. mais É global. loira, morena? Hoje ela é Morena. recordal. Hã? Ela é recordal, tá na Ah, é recordal. recordal? Depois você fala Já dei pra uma gente. dica, eu não falei quem é. Não, porque a Depois gente teve conversei um com- Mas episódio por muito quê? sério, Muito muito triste, sério. Quem assim. viveu isso vai saber lá com a gente. Quem A gente tava, fez um né? evento muito grande, Dia das Mães, né? 300 Era a edição pessoas. Dia das Mães, 300 pessoas. Eu fui pra São Paulo. 300 A convidados. gente fez as fotos com essa pessoa pra capa da revista. Ela gravou vídeos. Ela, imagine, ela foi contratada, né? Então a gente contratou ela. Ela A gente recebeu o dinheiro. fez as fotos. Tá, ela recebeu. Contratou ela, na verdade, não pra fazer as fotos, porque na revista a gente não pagava pra fazer as capas, mas os artistas, teve uma fase da Viver que era com artistas. E teve uma Só fase que eram com famosos. personalidades aqui de Curitiba. A gente nunca vendeu uma capa. É. As capas Não, sempre e nem foram pagou. e nem nunca pagou. E nunca pagou pra A Ela era- pessoa ela foi a sempre primeira. era. Era uma troca. Não, Ela não foi. ela não cobrou pra Não, fazer não a cobrava. capa.
Era uma reportagem. Uma reportagem. Então, por exemplo, a Ana Paula Padrão, a gente foi lá para São Paulo, encontrou, fez as fotos. Galisteu, enfim, uma galera, né, que a gente fez. E Fafá de Belém, quando veio pra cá. Fafá de Belém, maravilhosa. Então a gente fez muita entrevista, muita coisa legal. E sempre tranquilo. A pessoa, a gente foi pra São Paulo, fez as fotos, tudo tranquilo. Só que daí foi tão legal as fotos e tal, que a gente falou assim, puxa, vamos te contratar para você fazer uma presença na festa. E aí, tudo bem, daí ela cobrou para fazer essa presença. E no dia, ela mentiu que a mãe dela estava doente. Que a mãe estava doente. Nossa, matou a mãe. Só mãe. que depois a gente viu fotos ela tava e em outro tal, evento. ela estava em outro evento. Acho que deve ter tido um conflito de agenda. Ela falou, que eu vou para Curitiba, eu vou ficar aqui e tal, vou inventar uma história. Mandou, pra você terminar, mandou um vídeo. A gente passou o vídeo na festa. Ela é atriz, né, gente? Ela é atriz, né? Chorando. Ela mandou um vídeo chorando. E a gente acreditou. Que feio. Não, a gente super acreditou. Acreditamos, passamos o vídeo Gente, a gente vai dela. colocar o nome dela aqui na legenda depois, tá? Procura lá. Foi em 2017. Não façam isso, pessoal. Veja nossas Veja capas. nossas O meu capas, é não bom, entra lá, esquece. vivercuritiba.com.br, procura nossas capas. 17. Capa de 2017. Teve Dia das algumas Mães. capas. Dia Teve das algumas Mães, capas. pessoal. Não, mas teve isso. E a gente, assim... Foi bem triste, porque foi assim... triste. Pela mentira, né? Ela e poderia quando ter a sido gente faz um sincera. evento... Falta de respeito. Quando eu convido uma pessoa, meu trabalho é um trabalho de RP, né? Pra revista, fiz muitos anos isso. Se eu convido uma pessoa para ir pro meu evento... A pessoa sabe que ela não é para ela perder tempo, é para ela ir lá, se divertir, trazer para casa uma bagagem dentro dela, aprender alguma coisa, né? E aí você fala para a pessoa que vai ter essa presença, que vai ser legal, que vai ter... Só sai de casa, né? A pessoa sai de casa e vai. E a impressão que dá é, nossa, eu falei que ia ter a pessoa, levei 300 pessoas para lá E a pessoa não foi. e a pessoa não Então vai. foi bem difícil, assim. Bem Mas, triste. enfim, são coisas, né, que eu acho que acontecem. Mas tem Você muito queria mais gente polêmica boa, aí, né? mas teve muito mais gente boa. Muito mais gente boa, faz parte. muita. Até a Ellen estava falando sobre a imagem, sobre como ela se sentia. A gente tem uma palestra e um dos temas da nossa palestra é o poder da imagem. Porque a gente acredita muito no poder da imagem. Autoimagem, Poder né? da autoimagem. Você acredita nisso, Ellen? Você acha que essa imagem foi construída? Você construiu essa imagem? Sim. Acredito muito nisso. E é bem interessante isso porque a gente sempre usa 3 pilares, né? A autoimagem, a autoestima e o autoconceito. Porque não existe um sem o outro, né? A gente não consegue hoje ter uma autoimagem e de repente a gente não ter autoestima, um não sustenta o outro. Você acredita, então, na importância da autoimagem, autoestima e do autoconceito? Com certeza. Principalmente nesse mercado onde você trabalha, né? A gente se absoluta. constrói, né? Eu acho que a gente tem que se construir, tem que estar o tempo inteiro se olhando, né? O espelho não E pode ser só é. espelho lá A gente tem que saber os nossos limites, Sim. né? E como a gente se adaptar aos limites ou reconhecê-los e... E a melhor coisa é você sair de casa, né? Pisar o pé para fora da tua casa e ser você. E poder falar com as pessoas podem te olhar, te perguntar, né? E você ser verdadeiro. Mas Isso. esse ser verdadeiro é um trabalho. É um né? trabalho, É um trabalho. é um Assim, trabalho. ser você, às vezes, pra Ellen, aí entra a tua positividade tóxica. Ai, lembra? Quando começou era difícil Não, falar porque, na assim, câmera. porque ser você mesmo, daí parece assim, né? A gente brinca desse positividade tóxica, o nosso filho fala, né? Porque tem coisa, o que ele fala? E puxa a orelha da mãe. É porque tem coisas que pra ela são muito fáceis. Muito fáceis. E ela fala como se fosse muito fácil para todo mundo. Mas para ela isso é muito fácil, né? Então, brincando com essa coisa da positividade tóxica, porque assim, ser você mesmo não é tão simples assim. Para Ellen é muito fácil, ela é muito autêntica, é muito verdadeira, é muito natural. fácil, é muito natural. Eu tenho uma dificuldade de ser eu mesmo, assim. Por quê? Porque às vezes eu não sei nem quem eu sou. Né? Então, às vezes eu me pego, quem que eu sou mesmo? Será que eu gosto disso ou gosto disso? Eu gosto, né? Ontem, no prêmio, aconteceu exatamente isso. A apresentadora, que era aquela da Record, que imita a Narcisa, sabe? Ah, eu sei. Que Maravilhoso. É muito engraçado. E ela me pegou pra Cris, eu tava na primeira fileira, e me pegou pra Cris e perguntou, falou, ele gosta de sertanejo. E daí, ele gosta de sertanejo. Você falou, e agora, o que eu respondo? E daí eu não, mas eu acho que você sem microfone é horrível, né? E eu gosto, na verdade, eu gosto de tudo. E eu ia falar. Não, mas daí gosta de sertanejo. Você ficou se E aí a questionando. apresentadora falou assim, não, nada a ver. Dá pra ver que ele gosta de rock.
Eu também gosto. E daí ela dizia, eu tô certo ou tô errado? Eu falei, esses dois estão errados. Tá todo mundo errado, Mas você eu tá gosto de tudo. vendo? Mas qual o Qual que é o sertanejo também, né? Você problema? deve ter se Mas questionado. você tá Qual é o vendo? problema da pessoa Estilos, gostar qual que é dos o dois? problema, Essa é a minha né? positividade tóxica, entendeu? Não, olha, eu sou Mas igual não é você, essa eu a gosto um questão. pouco de tudo também. Mas o que eu digo é isso, é que às vezes a gente acaba, a gente não sabe bem o que a gente é. Às vezes eu gosto de sertanejo, às vezes eu gosto de rock, às vezes eu gosto de samba. E você acha que a Ellen é muito segura no que ela... A o que Ellen ela tem é. muitas certezas, assim, e de fato, é uma coisa que pra ela isso é natural. Pra mim, eu sou mais o cara da DR, a Ellen não. Ai, gente, hoje a gente comprou um carro, tá? Ai, parabéns! Por quê? Todo aniversário de casamento, todo não, né? Mas quando tem 2 anos, a gente troca de carro. E aí, eu falei pra ele, meu Deus, vai fazer 28 Não, mas anos de casado. É porque a gente viu um E carro, ele- calma. A gente viu um carro. Olha a ideia. 10 Sim, Mas é que você já tá na frente da mas história. eu vou explicar. Ah, então tá, calma. vamos ver. Eu só falei assim, é que eu já vou pro final que eu já resumo. Faz 28 anos que você é casado comigo, você ainda tá me perguntando se eu tenho dúvida da cor do carro? Eu não tenho. Não, mas é que você passou... Tá vendo? Você não ia falar isso, esse detalhe. É que passou um carro. A gente tava vindo pra cá e passou um carro igual o que a gente comprou. Da cor que Da a gente mesma escolheu. cor. E daí eu falei, será que essa cor? Será que essa cor? Vocês Mas a gente já não comprou mudam? mesmo, só que Já não chegou o carro. Daí a gente olhou, será que essa cor? E dela, mas faz 28 anos que você Você tá vai casado, me você tá me perguntar perguntando. se eu não tivesse gostado da cor, a gente não tinha. Já Mas tava você certo. mudou de E ideia? eu mudo de ideia 3 vezes por Ele dia. muda por isso. Eu mudo Eu algumas sou igual coisas. você, Ellen. Você não muda, eu não mudo. Não Não, mudo de eu ideia. mudo, eu vou e volto. Vou e volto, daí a uma hora é tipo um pêndulo. Que eu vou e volto, uma hora eu chego, calma. Né? Mas eu vou analisando ele muitas fica- coisas. A minha Qual que é o cabeça. seu signo, Luiz? Virgem. Você é perfeccionista. Você deve ter Muito. algum ascendente. Porque eu vou nessa coisa. Então, assim, meu Não, enquanto perfeccionismo. não for Você- perfeito, ele não para. Eu sou Ai. touro. Eu sou leão. Mas eu vou no perfeccionismo porque é eu exatamente é isso. Porque eu super quero também ser positivo. perfeito na minha escolha. Então eu eu- vou. E a Ana Será, tem esse será, perfil será, também será, mais será, será? detalhista, Eu fico. mais Aí até eu racional. ter certeza que tá certo, sabe? Mas enfim. E outra coisa Eu também acho que que eu esse acho... se conhecer, então, é muito difícil, porque justamente isso, tem várias formas de pensar. E daí dizer pra pessoa, não, seja você mesma. Daí a pessoa vai ser ela mesma. Daí ela fala, quem na real eu sou? Então esse Mas é o o maior conhecimento. problema, o maior O que vocês problema falaram? disso que você está falando, eu acho, é porque a pessoa fica pensando o que o outro vai achar. Eu Esse acho é que um esse dos pontos. Tem mas eu isso acho também. esse um dos piores problemas da pessoa, que é um problema que eu não tenho, né? Ah, ele não tem. Eu não tenho mesmo, né? Graças a Deus, mas eu sei que a maioria tem. E quando eu falo, não é por mal, ai, parece que você tá humilhando a pessoa. Não, não é, porque daí eu já falei. E Você na é produção assim, de é. conteúdo, né, a gente tem feito muito isso na Hub, que é assim, a gente acredita que tem que postar todo dia, essa nossa, né, que você tem que ter meta, você tem que ter constância, vocês têm isso, né, eu acho que isso é muito legal. E então, para ter constância, você precisa, enfim, postar todo dia. No dia que você tá feliz, você posta. No dia que você não tá feliz, você posta. Né? É difícil isso. E a gente tem treinado, então, muitos porta-vozes das empresas, né? E a maior dificuldade para os porta-vozes, justamente assim, é ele se aceitar. É ele entender que é isso. A Ellen tem uma coisa, uma autoestima que, assim, ela grava e acabou. Ela não tá nem aí Ellen tem pros que dar outros. curso, Luiz. Ela não tá, Próximo passo é exatamente. curso, é ela não curso. tá nem aí. E a gente sabe que não é bem assim. A gente às vezes fica com vergonha, a gente não tá se aceitando tão bem e tal. Então eu acho que assim, primeira coisa é entender que isso é normal. Esse processo de você não precisa, você vai às vezes ficar preocupado com o que os outros dizem, mas posta mesmo assim. Faça mesmo assim, sabe? Você vai ficar na dúvida? Vai, mas posta. Você Gente, vai ficar na vão dúvida. criticar de qualquer De jeito. qualquer jeito. Ainda Vão mais elogiar, nesse vão mercado que a criticar, gente é vão muito falar, exposto. né? A gente tá Luiz, exposto o tempo para inteiro. vocês, qual é o poder do marketing? O marketing ele tem um poder. Qual é o poder dele hoje nas relações? Para vocês que têm tanta experiência e dominam o assunto. A gente fala muito que assim é um superpoder, é uma mágica, né?
Então quando a gente é chamado, né, para falar em alguns lugares, para dar palestra, eu sempre falo isso. A minha palestra tem muito uma coisa de mágica, eu brinco muito com mágica. Na palestra. E, apesar de eu não gostar muito, é engraçado, eu não gosto muito de mágica. Por exemplo, eu nem sei fazer nenhuma mágica tradicional, e tal. você diz. Mas eu acho incrível essa associação assim com a magia, né? Com o poder. Por quê? Porque você tem um poder muito grande quando você faz comunicação, quando você faz marketing, quando você pensa nisso. Que é o poder de você editar. É o poder de você escolher o que você vai mostrar. Né? Eu e a Ellen, óbvio que tem coisas que a gente mostra e tem coisas que a gente não mostra. Né? O que a gente não quer, a gente não mostra, a gente edita. Para uma empresa, a empresa tem coisas que ela quer editar, que ela quer colocar luz. Né? Então vamos colocar luz nisso aqui. Né? Então esse poder de editar, a edição é uma mágica incrível. E se você... né, estuda, tá preparado, porque, né, para ter essa mágica você tem que ter conhecimento. Você tem que saber onde você vai pôr luz, o que você vai cortar, o que você vai mostrar. Quando você domina isso, é uma grande mágica, porque você consegue criar, direcionar o olhar das pessoas. Isso que eu ia falar, é o direcionamento para onde você quer. Né? E direcionar o olhar, se você tem uma ética, se você é uma pessoa correta, pô, não tem nada melhor do que você ter esse poder, de você direcionar, você dizer, olha que legal isso aqui. Mas isso a gente está falando do marketing digital. E o que diferencia, Luiz, do marketing digital para o tradicional? Mas é igual. É igual? A história do on-off em casa, na empresa, é a mesma coisa. Né? Você direciona, né? Então, assim, no off, olha vocês direcionando o olhar, né? Vocês também estão lindas, sim, produzidas, né? Mostrando o melhor, vocês estão mostrando o melhor, vocês estão criando essa magia. Né? Imagina se vocês vêm aqui todo cabelo de qualquer jeito, com uma roupa qualquer. É o poder da imagem. Você estaria deixando isso solto. Vocês não. Como vocês entendem o poder da imagem, né? Por isso que vocês falam sobre isso e capacitam as pessoas, né, para isso, o que vocês fazem? Vocês editam, vocês estão editando um pouco da vida de vocês. Vocês não vieram de pijama aqui, né? Então, se vocês quisessem, vocês poderiam, vocês estariam levando a conversa para outro lugar, né? Se a gente tivesse aqui, não, no podcast de vocês, a partir de agora, todo mundo, o convidado chega de pijama e pantufa, a conversa ia ser outra. Com certeza. O público, a conversa ia ser outra, tudo ia ser outro. Ia ser legal também. Não sei se já existe, já existe podcast, eu acredito, né, que já. De pijama? Mais já. Eu vi legal cada um chegar de pijama, um pijaminha diferente. Quem que é que faz? A Claudinha do Procon. A Giovana. A Claudinha do Procon. Mas essa anda normalmente, né? Ela criou a moda do pijama, né? Mas tem a do Não, a Giovana Embalk lá. Faz na cama, sentada. Mas ela é super produzida. Ela tá não, mas digo assim, mas ela tem essa... Não, mas tá falando mais de ela mesma. Estamos falando de ser ela mesma, assim, tipo, sem maquiagem, sem nada. Mas ao fazer na cama, o que eu quero dizer, ela já está direcionando a comunicação para onde? Quem faz isso de um lugar. A Sheila Mello faz na sacada da casa dela. Quem faz isso de se despir totalmente é aquela que foi aquela atriz que não usa mais maquiagem. Ela tá já com 50 e poucos anos, Pamela. Ela é dessa corrente, ela aparece, ela não usa mais maquiagem e ela tá bem envelhecida. Eu sou assim, despojada. Não, ela é americana. E aí todo mundo começou a malhar ela, mas como, né? Porque você vende um produto que é o quê? Uma mulher sexy, bonita, e ela não mas quero você vê mais. Que mesmo, aí é que tá. Não quero. Nesse desleixo dela, ela tá querendo levar a comunicação para algum lugar. Ela tá querendo. Então ela tem uma bandeira. Intencional. Dentro do nicho dela, ela então, tá veja, atendendo. mesmo no on, no off e tal, o grande lance do marketing é você ser intencional. Quer dizer, para onde que eu levo essa conversa? Para onde que eu quero levar? Eu quero mostrar o quê? Né, do que eu sou, né? Então, se eu venho aqui de terno, gravata, eu ia mostrar uma outra coisa, né? Passar uma outra mensagem, né? Qual é a mensagem que você quer passar? E aí entra isso tudo que a Ellen vem falando de autenticidade, que assim, se eu viesse aqui de terno, gravata, quem é ele? Quem é o Luiz? Eu não ia me reconhecer e ninguém ia me reconhecer, né? Luiz, aqui você é livre. Ellen, aqui vocês são livres. Vocês podem, podemos ser nós, aliás, tá se vocês quiserem. Vamos brigar também. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Se a gente briga? Não, sobre o casamento, porque eu entendo que deva ser difícil, a gente briga né? mais no trabalho.
No Isso. trabalho. No Muito trabalho. mais, muito mais. Briga bastante. Porque no trabalho ele manda, em casa mando eu, né? Em casa ele isso fica aí. quietinho, obedece. Ele é esperto, É, ele é né? inteligente. Vocês acreditam que tem algum mercado hoje promissor e algum mercado que já está saturado, levando em consideração o mundo digital? Qualquer mercado? Ou digital. Qualquer Ou mercado. no No digital, eu No digo. digital. Eu acho que o digital só vai crescer. Não existe algum nicho que você vai falar assim, saturou, chega. Não, acho que não. Eu acho É que as coisas recente estão tudo, muito E tem algum recente. que vocês... Talvez o Instagram tá ficando Não, mas um é que pouco assim, plataforma mas daí. o TikTok vem com tudo e passa por Mas cima, é que assim, entendeu? o grande lance é Não assim, tem, porque, né? não, é porque a gente tá falando de mercado, né? Eu acho que assim, a plataforma, elas vão mudar, Vão mudando. vir a acontecer. Eu tô mas perguntando isso mercado- porque a gente viu que um mercado que está em ascensão, que inclusive é uma das nossas pautas futuras, é sobre o OnlyFans. Né? É um mercado que veio, que na verdade a origem dele nem era um mercado de produto erótico ali, né? Sensual. A finalidade A dele. finalidade entrar no não era. OnlyFans? Não. A gente vai entrevistar Ah, tá. produtores. não. Também. Pensei que vocês iam... Um dos Ah, meu nossos perfil? convidados dessa Não. segunda temporada, ele é um empresário Que legal. de São Que legal Paulo isso. e tá bombando, Não, assim. tem assim, Não, meu. tá bombando. E a gente viu que como é um mercado promissor, Muito. né? Inclusive, E eu altamente até vi lucrativo. Muito, altamente uma lucrativo. cantora, acho que é Lily Allen. É uma cantora. Americana? Que ela postou Ah, ontem, aham. que ela falou assim que hoje ela fatura mais postando no OnlyFans do que nos shows. Ou Sim, eles têm seja, um faturamento Postando o pé? eu não sei. nem sempre é o pé. Nem né? sempre é o sempre pé. é o pé. Ellen, Quando a olha a pessoa tem... ingenuidade. não, Ellen, a positividade É, tóxica dizem que a dela. fragilidade da Ellen, ela é Porque assim. daí Não. se fosse o pé eu já ia postar o pé. Existe uma apresentadora que postou o pé, mas aí ela já tava num nível Pois é. assim, né? A maioria delas não posta o pé, é um conteúdo A erótico. Anitta ganhou. Não Deixa precisa, eu ver. vamos pular. Mas Todo mundo já sabe não, essa mas história ela da Anitta, ganhou Ellen. É o programa que... 7 Olha aqui, milhões, ó, não podcast de alto nível. Eu queria não vamos- lembrar, Não, mas é um eu posso assunto que a gente números, acha mas é muito que o assunto que elas vão interessante. falar. Zé já vai porque dizer o que a Anitta mostrou no... O negócio... Ela tatuou a parte a gente de trás sabe, ali. É o biscoito. Mostrou a O biscoito. tatuagem. Ela Isso aí. mostra. Mas, gente, em uma hora ela ganhou Ganha. assim, tipo, 7 milhões Porque de dólares, entendeu? é um mercado muito promissor e a gente já fez um programa sobre sexualidade, mercado de sex toys, e é um plano futuro montar até uma loja, né? Lembra que a gente conversou? Eu não A Ana lembro não, disso. a Ana, mas ela vai. Vai, ela Eu embarca, proponho, ela embarca. ela Eu não vai. tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque é um mercado muito promissor e a gente tem ainda muito preconceito. O Brasil, Sim. Não, sabe que fora do aquela- país. Um dos maiores Gente, cases... foi a minha sogra que entrou comigo a primeira vez no sex shop. Pronto, falei. Meu Veja. Deus. Que sogra Parabéns, maravilhosa. sogra. A mãe sempre à frente. Que sogra maravilhosa. Não, uma das maiores vendedoras de curso pelo Hotmart é A Kátia. a Kátia Kátia Damasceno. Damasceno. né? Maravilhosa. Então, Maravilhosa. você vê, ela ela pegou, Kátia, né? vem no nosso programa, Kátia, Imagina. por favor. Te esperamos aqui, Kátia. A gente adora. Mas é isso, né? Mas ela é um pegou assunto nicho, muito interessante. Né? Tem um sócio dela, ex-sócio, acho que agora não é mais sócio dela, que é o Leandro Ladeira, que é o cara do storytelling dela, né? Então, pra mim, como é na minha área, eu olho mais pra ele do que pra ela, né? Porque ele que construiu essa narrativa, né? Pra Sim, ela. que é uma E narrativa é uma muito narrativa. singular, Ou porque seja, ela fala é o de que eu saúde. E é o que Ela eu fala de vinha saúde. falando né? O que eu vinha falando do poder, a mágica. A mágica da Kátia Damasceno tá onde? Tá no curso que ela dá? Não, ela já dava e não era rica. Né? Ela ficou milionária como? Na construção de uma narrativa inteligente. Porque não vai né? nada pro vulgar, vai pelo viés da Não. saúde, do autoconhecimento. E outra, que é de muito uma legal. dor que as mulheres têm, Tem. que, né, que precisam, que vai mudar, que realmente, assim, quando as pessoas falam para para vender curso, né, quando falam lá, falam, não, eu impacto a vida de tantas pessoas, eu mudo a vida e tal, que na verdade E o cara nem não querendo vender sempre. curso, É. mas quem mais vende é quem mais impacta. Isso mesmo. Né? Quem mais ganha dinheiro é quem mais quem mais impacta impacta. mesmo, né? Então, no caso dela, ela impacta, ela mudou um mercado, Mudam. né? Então, parabéns. A gente fala de tanta evolução, o mercado, né, o digital, o marketing que saiu do tradicional e está migrando e se reformulando, e a inteligência artificial,
que também agora é uma evolução de tudo isso. Isso aí é maravilhoso. Como a melhor que coisa vocês- que inventaram. É o funcionário do mês, o crachá é eterno. Funcionário Na Hub, na ele Viver, tá ganhando, nós temos nome. Ela tem um nome, tá? inclusive, no nosso Ai, caso. que legal. É a Dominique. A Dominique. E ela é ótima, mas ela, como todo funcionário, ela precisa de muita orientação, né? Muito cuidado, a gente tem que Tem direcionar. que capacitar No final, ela. capacitar, que daí dá tudo certo. Ela Não é dá muito- pra você deixar o funcionário assim fazer o que quer, que daí não vai dar certo. Porque, Mas na se verdade, souber usar, é muito bom. Que na verdade é bem isso, essa brincadeira dela é muito real, assim, essa questão dessa orientação que você tem que ter como líder, né? Então, assim, né, qual que é o processo de um líder em qualquer empresa, né? Ele precisa dar o tom, né? Então, por exemplo, no caso da Viver, a Ellen dá o tom para onde vai, né? Eu muito mais na Hub, o que eu faço? Eu dou o tom, poxa, eu quero ser assim, eu quero que a Hub seja uma agência, boutique, que trabalhe fazendo um conteúdo diferenciado para as empresas, eu dou esse tom, né? O que a Hub faz hoje, Luiz? Então, basicamente a gente conta histórias. Nosso lance é ser uma agência de conteúdo, uma agência de conteúdo em várias plataformas, mas é óbvio que a gente trabalha hoje mais de 90% né, Instagram, né? Instagram, LinkedIn, TikTok e YouTube, né? Mas basicamente então redes sociais e a gente produz conteúdo. Então, conta histórias. A gente entendeu que a gente não é uma produtora, nós somos video first, né? Como a gente fala, a gente faz mais de 80% em vídeo para os clientes, ou seja, tem que fazer muito vídeo. E para isso a gente criou uma fábrica de conteúdos mesmo, um jeito de fazer, entendendo que os conteúdos nas redes sociais não precisam ter um primor, ser uma coisa incrível, você não precisa fazer, você precisa ter frequência, né? Então, frequência é mais importante do que qualidade, né? Nas redes sociais, você tem que estar com a carinha ali, ó, né? Claro que no nível de qualidade, né? O teu vídeo tem que ter um áudio legal, né? Tem que ter uma imagem minimamente bacana, mas, por exemplo, a maioria dos nossos vídeos é com celular, né? E é com microfone de lapela ali, uma coisa simples, mas onde tá o lance? Na estratégia, na intenção, que a gente estava falando, né? Saber para que lado que eu quero direcionar a empresa. Então, hoje eu, por exemplo, me coloco como um estrategista de conteúdo. Eu sei para onde levar aquele olhar, né? E eu acho que assim, a Hub virou, então, essa agência muito atenta para estratégia, para o resultado dos clientes e fazendo conteúdos frequentes, diários. E você acha que vocês vão nichar em algum momento? Vão atender um público específico, gente, ou não? Esse não é o canal. Então, a gente participa de uma mentoria com agências no Brasil inteiro, super legal. E sempre vem alguém lá e fala, não, tem que nichar é bom e tal. Mas eu não sei. Talvez eu acho que o nicho, para nós acho que não. O nicho, funciona, ele é muito mais em perfil de clientes, no sentido assim, clientes que têm um ticket maior. Que entendam o poder do que marketing, nicho de conteúdo. né? Do nicho de conteúdo. Atender só o setor imobiliário, né? Por exemplo. Ou médico, né? Tem muita gente que faz só imobiliário, só médico e tal. A gente não. Eu acho que o nosso lance tem que ter um certo padrão. Porque até a gente conversa com o perfil de público. somos os especialistas, né? Então, assim, os especialistas são os nossos clientes. Então, produzir o conteúdo para eles o conteúdo é deles. E nós nunca fomos nichados. A gente sempre falou de muitas coisas, né? Mas nossa especialidade é entender de um perfil de público que é de high ticket, né? Um público que vai pagar coisas mais caras. Que entende que tem que investir. Né? Entendi. A gente tem que investir, né? Não, eu digo, a gente entende, eu digo o público que a gente conversa para todos os clientes é um público de alto padrão. Sim. Seja para uma construtora, a gente tem, independente do nicho que vocês atuem. A gente, por exemplo, tem a GT Building, tem um lar de idosos que a gente atende, que é um Elissa Village. E o Elissa é um lar de idosos, o melhor do Brasil, né? Então super posicionado, com um ticket alto, mas assim, é um hotel de luxo, né? Que oferece tudo do melhor para idosos, uma super tendência fora do Brasil, e eles ficam aqui a 30 minutos de Curitiba. E a gente, então ali, com quem que a gente tá falando? Com um perfil que
de público que entende que pagar em torno de 20 mil reais vale a pena. E tem esse dinheiro, tem cultura para entender que aquilo ali é importante. Vale a pena eu fazer isso pro meu pai, ou vale a pena eu fazer isso por mim mesmo, né? Então, quer dizer, a gente sabe atingir esse público, a gente não tem medo dessa pessoa que tem esse tipo de grana, que tem grana para comprar um apartamento de 5 milhões, por exemplo. Então, a gente conhece esse tipo de público e sabe falar com ele. Aí, se vai vender prédio ou um lar de idosos, assim, não muda muito pra gente, né? Claro, a gente tem que mergulhar nas histórias de cada cliente, né? Mas o público a gente entende bem, a gente olha muito pro público. Entendi. Você falou que você é na verdade, você projeta, conta histórias, né? Transforma essas histórias dos teus clientes. Em que momento você consegue decifrar ou definir que aquela ideia é tua para fins de registro, de guarda, de proteção dos teus dados, proteção até dos dados da pessoa com quem você vai transmitir a informação? Isso é uma preocupação hoje para vocês? Vocês têm uma assessoria nesse sentido? Não temos, e a gente vem falando muito sobre isso, né? Falamos na semana até sobre essa questão de LGPD, tá muito Isso mesmo, eu ia complexo. falar, essa era uma pergunta. Mas assim, é uma questão até que é legal até de ouvir de vocês, né, passar para vocês, porque eu acho que as autoridades aqui são vocês nessa área ali, mas eu acho que assim, hoje ainda a internet é meio que terra de ninguém. Né? Não mais, Luiz. Mas eu acho que ainda mas eu acho que assim, existe, né? cada hoje, vez mais, né? Está mudando, tá né? Vem muito. mudando bastante, mas ainda para coisas mais simples, assim, por exemplo, você pode pegar o post, repostar por exemplo, a gente estava gravando esse conteúdo, qualquer pessoa pode pegar e repostar esse conteúdo nosso aqui, compartilhar. Isso, né? Que viraliza, né? E é isso que viraliza. Mas até que ponto isso não é um patrimônio de autoria de vocês? Né? E aí é que o bicho complicado. Tá vendo? Porque complicado. É novo. Porque, na verdade, vocês mesmas querem que isso que as pessoas compartilhem. Mas e o que vocês não querem que as pessoas compartilhem? E aí que o direito vai sofrer com relação a isso. Ou da maneira que a pessoa vai compartilhar. Ou a gente não tem controle. Qual é o recorte que a pessoa vai fazer? Isso. O Pablo Marçal tira do contexto. Isso, o Pablo Marçal ficou muito famoso, né? Popularizou agora nas eleições de São Paulo essa questão dos cortes, isso né? Que eu ia te falar. Eram cortes fora de contexto. E que ele se prejudicou, né? Exatamente. No nosso caso específico, a gente trabalha com clientes, a comunicação é muito pontual, muito dirigida, dificilmente alguém vai tirar de contexto algo assim, né? Mas quando você atinge algo muito grande, que sai da tua bolha, aí complica. Luiz, para empreender no Brasil hoje, no mercado digital, dá pra gente um checklist aí das principais características desse empreendedor. As 3 principais. As 3. Se for 4, pode falar as 4. 5. Olá vocês. Gente, é um pouco... Eu falei pra vocês, né, na nossa conversa, antes, né, quando vocês foram visitar a gente, eu falei, né, que vocês estão fazendo isso muito legal. Obrigado, Luiz. Né? E eu acho que a gente... eu falo muito assim, em geral a gente olha muito o palco das pessoas, né, e não olha os bastidores, a gente se compara. Acho que o grande risco, a primeira coisa é não olhar pro lado. Isso é uma coisa que é meio que olhar só pra frente. Porque quando você fica olhando pro lado, o problema é que quando você olha pro lado, né, você se compara com os outros. E a pior coisa no digital é você comparar com os outros. Tem gente que compra seguidor. Daí se você entrar nessa, você tá se comparando com quem compra seguidor. Tá errado. Tem gente que começou antes de você. Óbvio, também tá errado. E tem uma outra bagagem. Tem gente que já largou lá na frente. Tem gente que é herdeiro. Isso. Tem gente que não sei... Ou seja, gente, esquece. E todo mundo é diferente. Faz o teu. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que para empreender faz o teu. Curte a jornada, seja feliz, né? A cada post, como eu falei, né? A cada coisa, progresso. A cada progresso que você vai fazendo, tá? Seja feliz, curte, porque você não sabe onde você vai chegar. Né? O digital, ele permite muitas coisas. Você falou, né, de saturação. Gente, a gente tem visto coisas, né? E a gente é de uma geração que viveu tudo acontecer no digital.
Tudo, do zero, né? Do zero até agora. Olha quanta coisa aconteceu. A inteligência artificial só tá começando. A gente não sabe nem onde vai parar. A gente brinca que a Dominique, né, é legal até o ponto que ela não virar contra a gente, que todo mundo tem medo, né, da inteligência artificial se virar contra o homem. Mas assim, vamos olhar com otimismo, vamos imaginar que tem mercado, os mercados estão só começando, tem coisas que... A gente tá falando de gente que é milionária e que há 3 anos não existia. A gente tá desbravando, né? É o que a gente Bizarro. almeja, né? Que é vocês. Pensa daqui 3 anos. Pensa daqui 3 anos. Mas é verdade, é uma coisa muito louca. Mas é assim, rápido. se não rolar, você se Foi um divertiu. aprendizado, sim. Você se divertiu. Então eu acho que muito disso, assim, sabe? Eu acho que as pessoas acabam, quando Aproveitar falam os digital, processos. tudo, meu Deus, tudo é difícil e acabam não fazendo nada, né? Então, pô, vamos começar. Não repara, não olha pro outro. Esses dias eu dei uma palestra para corretores de imóveis e eu falei exatamente, eu falei, cara, vocês ficam olhando os corretores que andam de helicóptero, o corretor que anda de Lamborghini, que faz vídeo, que pula na piscina, que não sei, cara, não. Faça um vídeo simples, entendeu? Dê um bom dia, mostra o empreendimento que você está vendendo aqui na Água Verde, que você já está lá na frente de um monte de outros corretores. Que, né, você precisa ser só melhor, um pouquinho a mais do que você mesmo, né? E do que essa galera que está aqui. E tem muita gente ruim também. Né? Tem muita gente ruim. Você só precisa ser um pouquinho melhor, que você já fatura bastante, você já evolui bastante, né? Mas é isso, a gente, ao invés de olhar que para você, que você pode melhorar isso um pouquinho, não, você olha lá em cima e daí você vai falar, cara, nunca Ou até mesmo de valorizar aquilo que a gente faz. A gente tem uma grande dificuldade em valorizar. A gente sempre tem um olhar autocrítico. Bem a gente isso. sempre tá procurando os defeitos, né? Eu digo por mim e pela Ana. A gente sempre... Por e a mim, gente não, tem... a gente tem prestado muita atenção nisso. Olha, vamos valorizar, vamos olhar sabe, com amor para aquilo que a gente tá fazendo. E tá ficando muito legal. É que pra nós, tudo é muito novo, né? Então, eu sou advogada, bem quietona. A Rose é uma mulher também advogada, mas ela já é da comunicação. E é muito engraçado, porque você foi me falando a tua história, eu fui lembrando da minha. Que meu pai teve uma rádio, meu pai teve um jornal. E o jornal dele era super sensacionalista, né? Para uma cidade pequena, então ele criou um jornal onde o comentário era assim: se torcer o jornal, sai sangue. Porque eram comentários sensacionalistas, eles iam tirar os repórteres tiravam foto lá do corpo que foi esmagado pelo trem, e publicava. Então ele ganhou muita notoriedade. Veja que loucura, né? Como naquela época uma coisa já viralizou de uma outra roupagem. De uma outra roupagem. Então, assim, depois eu e o meu irmão mais novo, a gente teve um programa de rádio quando a gente era criança, que era Criança Feliz. Já comunicadora então, desde veja, então eu não... Tanto que ele evoluiu, hoje ele é cineasta, eu fui pra advocacia, mas que também é uma forma de comunicação, que você tem que vender o teu trabalho, você tem que mostrar o teu conteúdo, você tem que mostrar que você tem conhecimento. E quando a gente se propôs a fazer tudo isso aqui, a primeira coisa que a gente pensou é assim, qualidade. Porque a gente não quer, a gente sabe o público onde a gente quer chegar, o público que a gente quer atingir. Então tudo com muita qualidade. E é exaustivo. Não vamos dizer que tá aqui, é um glamour. Não, os bastidores. Até chegar aqui a gente até se diverte, aqui, né? Aqui a gente se diverte. Fala pra mim, não vejo a hora da gente gravar, porque lá a gente relaxa. Porque a é gente exaustivo. curte, a gente aprende. Tanto que né? tem dias que a gente... muito legal. E tem dias que eu tô exausta. Ela falou, amiga, vamos gravar. Eu falei assim, não quero. Eu tô cansada, eu tô exausta, Porque a gente trabalhando. grava as externas ainda, as né? externas. A gente grava Daí tem muito externo. dias que eu acordo empolgada. Falei, hoje a gente vai gravar e vamos gravar um monte pra ter ali um acervo. Porque, na verdade, é um casamento também, né? Vocês falaram sobre casamento. A nossa sociedade é um casamento. E vocês têm que ir se alinhando. A gente vai se alinhando, a gente conversa, a gente tem um diálogo muito aberto. Mas a Rô é muito generosa, ela entende o meu lado, né? E ela respeita. A gente casa as personalidades, como num casamento, né? Então, há características que eu não tenho, ela tem. E que me complementam. Com certeza. E características que eu tenho que ela também não tem. Então a gente entendeu isso logo de primeira, que foi super legal. Eu sou assim, você é assim, então a gente vai casar aqui as personalidades. E a maturidade ajudou muito. A maturidade, isso que eu ia falar. Porque talvez se tivesse começado antes, não ia dar certo. Você não ia ter esse conhecimento, entendimento de que você às vezes tem que ceder e que o outro tem limites, né? O jovem tem uma questão legal que é maravilhosa. Colágeno, Luiz, colágeno. Que é... além disso,
Que eu acho que essa impulsividade, às vezes até uma ingenuidade, não Isso, sabe que é não difícil, tem vai lá medo. e faz. Não tem. Sabe? Vai lá, mete a cara. Então, sabe, o jovem tem muito isso. A gente, como, enfim, vai acumulando muitas vitórias, muitas coisas legais, mas muitas derrotas, muitas coisas que não dão certo, relacionamentos que às vezes não funcionam da forma que a gente sonhou, a gente acaba ficando com isso, né? E daí a gente acaba criando algumas cascas que fica difícil, Algumas né? travas, né? Algumas travas, fica mais engessado, né? Então, eu acho que o grande lance é ter essa mentalidade. Eu acho que a Ellen tem muito isso, sabe? É isso que... Esse lance da positividade que a gente zoou tanto com ela aqui, né? Mas que é muito boa. Mas eu Uma acho que... perna Meu pai no é pé? igual, meu pai é igual. Mas eu acho que a Ellen tem essa coisa do tipo, sabe? De meter a cara, de essa coisa jovem, sabe? A Ellen tem muito Esse espírito juvenil, sabe? De também... E de passar vergonha Mas e ela tá tudo é jovem. bem. Eu Pois olho é, pra por ela que e eu tô acho- falando essa coisa aí de ser jovem? Eu não acho sou. ele Você vai debutar super mês que jovem. vem, É. 28 no máximo isso, te daria. gente? 28 tem o filho dela, né? Ah, é mesmo. Não precisa Tem essa falar. parte. Eu já É já falo, né? Ela tá filho, maravilhosa. Você tá Acho que ótima. é o Os segredo. dois. Os dois. Eu acho que vocês dois Se são um complementam casal também. muito, muito legal, gente. Pessoal, foi um prazer. Foi ótimo. Não é Obrigado, possível que gente. já acabou. Ah, não quero ir embora. Acabou, tem outro Não convidado. quero ir embora. Não. Vamos fazer ficar a aqui. parte 2. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte Tá. 2. Porque olha Tem que muita Gente. coisa pra falar, Tem né? E muita. querendo, já foi 1h22. Olha Gente, que olha maravilha. isso. Que delícia, Foi gente. ótimo. Obrigado. Gente, querem um docinho pra terminar? Obrigado. Eu não Vamos fazer quero. um brinde. Vamos fazer um brinde? Vamos. A essa A Luísa, era ela, da... essa parceria de Aê, sucesso. com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Então, não esqueçam, comentem, compartilhem esse vídeo e nos sigam nas redes sociais. Porque informação é poder. Quem e sabe pode.